A Grécia Antiga costuma ser lembrada como o verdadeiro berço da civilização ocidental, um espaço geográfico pequeno em extensão, mas imenso em impacto cultural, político e intelectual. Entre montanhas fragmentadas, ilhas espalhadas pelo mar Egeu e um litoral recortado, nasceu um povo que transformaria a forma como pensamos o mundo, deixando uma herança que atravessa milênios. A paisagem grega, marcada por mares que conectavam as cidades, foi decisiva para o desenvolvimento de sua identidade. Cada cidade-estado, ou polis, cresceu com características próprias, mas sempre partilhando de um mesmo espírito que valorizava a comunidade, a religião e a busca pela excelência. Muito antes de Atenas e Esparta alcançarem fama, a região já abrigava culturas que abriram caminho para a grandeza grega. Os minoicos em Creta e os micênicos no continente criaram palácios, rotas comerciais e mitos que mais tarde seriam incorporados ao imaginário helênico. Quando essas civilizações entraram em declínio, um período de obscuridade se instalou, mas dele emergiu uma sociedade capaz de reinventar-se e escrever uma das histórias mais marcantes da humanidade. A organização política foi uma das primeiras marcas da Grécia. Ao contrário de grandes impérios centralizados, os gregos viviam em cidades independentes, cada uma com governo, leis e exércitos próprios. Essa fragmentação gerava rivalidades intensas, mas também estimulava a diversidade cultural. Atenas floresceu como centro intelectual e democrático, enquanto Esparta construiu uma sociedade militarizada, rígida e disciplinada. Corinto, Tebas e outras cidades também contribuíram para o mosaico grego, mostrando que não havia uma única forma de ser helênico. A religião ocupava um papel central na vida grega. Os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, não eram figuras distantes ou inatingíveis. Eram seres poderosos, mas com emoções humanas capazes de amar, trair, punir e recompensar. Essa proximidade com a condição mortal tornava os mitos não apenas histórias sagradas, mas reflexos da própria vida. Cada festival, cada templo e cada oráculo reforçavam a ligação do povo com suas divindades. A cultura grega estava impregnada dessa espiritualidade que unia a sociedade em torno de valores comuns. Outro ponto crucial era a importância da competição. Os gregos acreditavam que a excelência, ou arete, deveria ser buscada em todas as áreas, no campo de batalha, nos debates públicos, nas artes e até nos esportes. Os Jogos Olímpicos, nascidos em Olímpia no século 8 a.C., simbolizavam essa busca pela superação. Mais do que simples disputas, os jogos eram rituais de honra aos deuses e demonstrações do espírito competitivo que moldava os cidadãos gregos. No campo intelectual, o despertar da filosofia transformou para sempre a forma de pensar. A curiosidade grega levou-os a questionar a origem do universo, a natureza da justiça, o papel do homem na sociedade e até a essência da alma. Essa busca por respostas racionais se diferenciava das explicações puramente míticas e abriu caminho para o surgimento de escolas de pensamento que até hoje influenciam a humanidade. Sócrates, Platão e Aristóteles se tornariam nomes eternos, mas antes deles muitos outros pensadores já pavimentavam essa estrada. As artes também floresceram nesse ambiente vibrante. A escultura grega buscava representar o corpo humano com perfeição, equilibrando beleza e proporção. A arquitetura, com seus templos imponentes como o Partenon, refletia a harmonia entre forma e função. O teatro, nascido em Atenas, não era apenas entretenimento. Era um espaço de reflexão coletiva sobre dilemas morais, políticos e humanos. Tragédias e comédias exploravam os limites da condição humana, aproximando o público da filosofia e da religião. A geografia grega, com sua fragmentação natural, ajudou a moldar o caráter independente e aventureiro desse povo. O mar era ao mesmo tempo barreira e ponte, separando cidades, mas permitindo contato com outras culturas. Os gregos tornaram-se navegadores habilidosos, expandindo suas influências para o Mediterrâneo e o Mar Negro. Esse contato com outros povos, como egípcios e persas, enriqueceu sua cultura, ao mesmo tempo em que reforçou sua identidade própria. Ao olhar para o nascimento da Grécia Antiga, percebemos que sua força estava justamente na combinação de diversidade
e unidade. Cada polis tinha seu próprio jeito de viver, mas todas partilhavam de valores comuns: a honra, a religiosidade, a busca pelo conhecimento e a exaltação da liberdade. Foi esse conjunto de elementos que fez da Grécia não apenas um lugar, mas um marco que ainda hoje inspira sociedades no mundo inteiro. A mitologia grega é talvez o aspecto mais fascinante da civilização helênica, um universo de narrativas que unia fé, explicações para os mistérios da vida e ensinamentos sobre virtudes e erros humanos. Longe de ser apenas um conjunto de histórias fantasiosas, ela foi a base espiritual e cultural de um povo que acreditava viver lado a lado com deuses poderosos, mas profundamente semelhantes aos homens. O Olimpo era visto como a morada divina, e de lá governavam figuras como Zeus, Hera, Atena e Apolo, cada um com seus domínios e personalidades intensas. Essa proximidade com os deuses refletia a própria visão grega de que a condição humana estava intrinsecamente ligada ao divino, e que os homens eram, ao mesmo tempo, protegidos e testados por eles. O papel dos deuses era essencial para a vida cotidiana. Zeus era o senhor dos céus e protetor da justiça. Poseidon governava os mares, decisivos para um povo de navegadores. Hades reinava no submundo, controlando o destino das almas. Já Atena representava a sabedoria e a estratégia, sendo reverenciada especialmente em Atenas, cidade que levava seu nome. Afrodite, deusa do amor e da beleza, simbolizava os desejos e paixões humanas, enquanto Ares refletia a brutalidade da guerra. Cada divindade tinha templos, rituais e festivais dedicados, e a relação com elas definia as prioridades de cada comunidade. A vida social estava entrelaçada com o sagrado, e isso moldava tanto a política quanto a cultura. Os mitos não eram apenas histórias de culto. Eles ofereciam explicações para fenômenos naturais e dilemas existenciais. Quando o trovão rugia, era a voz de Zeus. Quando as estações mudavam, era o luto de Deméter pela filha Perséfone, levada por Hades ao submundo. O nascer e o pôr do sol eram atribuídos a Hélio, conduzindo sua carruagem de fogo pelo céu. Essa visão mitológica transformava a natureza em uma extensão da vida divina, trazendo significado às experiências humanas. Para os gregos, viver era estar em constante diálogo com forças maiores, que podiam tanto proteger quanto castigar. Os heróis também ocupavam lugar central nessa tradição. Figuras como Hércules, Aquiles, Perseu e Ulisses não eram deuses, mas homens que se destacaram por sua coragem, força e inteligência. Muitas vezes, filhos de uniões entre mortais e divindades. Eles representavam a possibilidade de transcendência, a busca pelo reconhecimento eterno através de feitos extraordinários. As histórias de seus desafios e conquistas eram passadas de geração em geração, transmitindo valores de coragem, sacrifício e astúcia. Ao mesmo tempo, esses heróis mostravam a fragilidade humana. Aquiles, invencível em batalha, tinha seu calcanhar vulnerável. Hércules, apesar de sua força, era constantemente atormentado por provações. As epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia, são os exemplos mais grandiosos dessa tradição heróica. Na Ilíada, a guerra de Troia se transforma em palco para questões universais: a glória, a ira, o destino e a mortalidade. Já a Odisseia acompanha Ulisses em sua jornada de retorno, enfrentando monstros, deuses e tentações, em uma metáfora poderosa sobre a perseverança diante das adversidades. Essas obras não só inspiraram os gregos, mas também moldaram toda a literatura ocidental, perpetuando ideais que ainda reconhecemos em nossa cultura. A mitologia não servia apenas para enaltecer o passado, mas também para educar. Muitas dessas histórias traziam lições morais. Prometeu, ao roubar o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, ensinava sobre sacrifício e punição. Ícaro, ao voar alto demais com suas asas de cera, mostrava os perigos da ambição desmedida. Esses mitos, contados em templos, teatros e praças, ensinavam sobre limites, virtudes e os riscos da arrogância. Dessa forma, a religião grega era também uma pedagogia coletiva, moldando a mentalidade do povo. A herança da mitologia grega ultrapassa o tempo. Até hoje, nomes como Narciso, Medusa, Minotauro e Pégaso fazem parte do vocabulário comum, seja na literatura, na psicologia
ou na cultura popular. A riqueza simbólica dessas narrativas atravessou séculos, reinventando-se em diferentes épocas. Da Roma Antiga à Renascença, e até em filmes, séries e livros modernos, os mitos continuam despertando fascínio. Isso mostra que a Grécia não apenas acreditava em seus deuses, mas conseguiu criar um universo simbólico que transcendeu fronteiras e permanece vivo como um espelho das nossas próprias perguntas sobre a existência. A Grécia Antiga não foi um território unificado sob um único governo durante grande parte de sua história. Pelo contrário, sua força nasceu justamente da fragmentação geográfica e política, que deu origem às famosas cidades-estado, chamadas de polis. Cada polis era independente, com leis, exército, moedas e tradições próprias, mas todas compartilhavam elementos culturais que as identificavam como parte da mesma civilização. Esse equilíbrio entre unidade e diversidade foi um dos segredos da vitalidade grega. Entre todas as cidades-estado, duas se destacaram de forma especial: Atenas e Esparta. Elas se tornaram símbolos de estilos de vida opostos, frequentemente rivais, mas igualmente fundamentais para o legado helênico. Atenas se ergueu como o berço da democracia, da filosofia, das artes e da retórica. Já Esparta representava a disciplina, a ordem militar e o sacrifício coletivo em nome da força e da segurança. Essas diferenças criaram um contraste tão forte que até hoje usamos Atenas e Esparta como metáforas para modos de vida distintos. A liberdade intelectual contra a rigidez militar. Atenas começou como uma monarquia, evoluiu para uma aristocracia e, após séculos de conflitos internos, desenvolveu um sistema político inovador, a democracia direta. Embora limitada, já que apenas homens livres e cidadãos podiam participar, essa experiência foi revolucionária. As assembleias públicas permitiam que milhares de pessoas debatessem leis, escolhessem magistrados e votassem sobre decisões importantes. A filosofia também encontrou solo fértil em Atenas, que se tornou o palco de Sócrates, Platão e Aristóteles, pensadores que moldaram o conceito de ética, política e lógica para toda a humanidade. A cidade também floresceu culturalmente. O teatro, a escultura e a arquitetura atingiram níveis de perfeição, como exemplifica o Partenon, símbolo máximo da arte clássica. Já Esparta seguiu um caminho radicalmente diferente. Localizada na região da Lacônia, sua sociedade era estruturada em torno do exército. Desde a infância, os meninos eram submetidos à rígida educação militar, conhecida como agogê, que os preparava para servir ao Estado. A disciplina, a obediência e a resistência física eram valores centrais. A liberdade individual tinha pouco espaço diante da prioridade coletiva, a defesa e expansão do território. Curiosamente, as mulheres espartanas gozavam de mais autonomia do que em outras partes da Grécia, já que eram responsáveis pela administração da vida doméstica e pela educação das crianças, enquanto os homens estavam em constante treinamento ou em guerra. A rivalidade entre Atenas e Esparta não impediu que outras polis também brilhassem. Corinto destacou-se pelo comércio marítimo, sendo um dos maiores centros de troca do Mediterrâneo. Tebas, localizada na região da Beócia, rivalizou em vários momentos com Atenas e Esparta, desempenhando papel fundamental em batalhas decisivas. Delos, considerada sagrada por abrigar o templo de Apolo, tornou-se um centro religioso e econômico. Cada cidade-estado acrescentava uma peça única ao mosaico grego, revelando a complexidade dessa civilização. As polis não eram apenas centros de poder político e militar. Elas representavam uma forma de pertencimento, de identidade. Ser cidadão de Atenas ou Esparta não era apenas uma questão de local de nascimento, mas também de valores, cultura e deveres. Essa noção de cidadania moldou profundamente o pensamento político ocidental, plantando as sementes de conceitos que ainda hoje utilizamos para entender o papel do indivíduo dentro de uma comunidade. As rivalidades, no entanto, também geraram conflitos constantes. Disputas territoriais, alianças e guerras entre as polis eram comuns, tornando a Grécia um cenário de instabilidade e competição. Essa fragmentação foi, em muitos momentos, sua fraqueza, impedindo a formação de um império duradouro como o Egito ou a Pérsia. Mas, paradoxalmente,
Foi essa mesma fragmentação que permitiu tamanha diversidade cultural, intelectual e política. Enquanto Esparta fortalecia seu exército, Atenas florescia em filosofia. Enquanto Corinto investia no comércio, Tebas construía sua força militar. Com o tempo, essas cidades se uniriam em momentos de necessidade, como nas guerras contra o Império Persa, mostrando que, apesar das diferenças, havia algo maior que as ligava: o espírito helênico. Esse senso de identidade comum foi decisivo para que a Grécia deixasse uma marca indelével na história mundial. A partir dessas polis, nascia não apenas um modo de vida, mas um legado que moldaria reinos, impérios e nações por séculos a fio. Atenas é lembrada como o berço da democracia, mas o caminho até essa forma de governo foi longo e turbulento. No início, assim como em muitas cidades da Grécia Antiga, o poder estava concentrado nas mãos de reis, depois nas aristocracias que controlavam terras, recursos e decisões políticas. Esse modelo começou a ser contestado à medida que a população crescia, o comércio se expandia e novas classes sociais, como artesãos e mercadores, buscavam mais espaço e representatividade. O conflito entre ricos e pobres ameaçava constantemente a estabilidade da cidade, levando a reformas que moldariam a essência de Atenas. Um dos primeiros nomes importantes nesse processo foi Solon. No século VI a.C., ele implementou medidas que reduziram o peso da escravidão por dívidas, reorganizou a sociedade em classes baseadas na riqueza e abriu espaço para maior participação de cidadãos nas assembleias. Embora suas reformas não tenham acabado com as desigualdades, lançaram as bases para a ideia de que todos os homens livres tinham, em alguma medida, direito a participar das decisões coletivas. Essa semente germinaria nos séculos seguintes, criando um sistema que inspiraria o mundo. Outro personagem fundamental foi Clístenes, considerado o verdadeiro pai da democracia ateniense. No final do século VI a.C., ele reorganizou Atenas em 10 tribos, misturando populações de diferentes regiões para enfraquecer o poder das antigas aristocracias. Criou também o Conselho dos 500, que estabelecia a agenda das assembleias e permitia maior participação política. Essa descentralização trouxe mais equilíbrio entre ricos e pobres, dando a impressão de que a cidade-estado funcionava como uma comunidade unida. Foi nesse momento que a democracia direta começou a se consolidar, embora de forma restrita, se comparada aos padrões atuais. É importante lembrar que, apesar de revolucionário, o sistema ateniense tinha limites claros. Apenas cidadãos homens maiores de idade e filhos de pais atenienses tinham direito a participar da vida política. Mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos. Ainda assim, para a época, essa ideia de que decisões poderiam ser tomadas coletivamente por meio do voto e do debate foi uma verdadeira ruptura com os modelos de governo centralizados que predominavam em outros povos. A liberdade de expressão e o direito de participar da Assembleia davam ao cidadão comum uma sensação de pertencimento e responsabilidade única. As assembleias eram realizadas regularmente na colina da Pnyx, onde milhares de cidadãos podiam se reunir para discutir propostas, votar em leis e decidir sobre questões de guerra, alianças ou punições. O orador que se destacava não era apenas aquele que dominava a força da voz, mas principalmente quem sabia construir argumentos lógicos e persuasivos. Assim, nasceu a importância da retórica, habilidade que se tornaria uma das mais valorizadas em Atenas e que moldou toda a tradição ocidental de debate e política. Outro aspecto curioso era o sistema de ostracismo. Quando um cidadão era considerado uma ameaça à cidade, seja por concentrar poder demais ou por se tornar impopular, a Assembleia podia votar para exilá-lo por 10 anos. Essa prática tinha o objetivo de proteger Atenas contra tiranias, mantendo o equilíbrio do sistema democrático. Embora duro, o ostracismo reforçava a ideia de que o poder não deveria ficar nas mãos de poucos, mas ser constantemente fiscalizado pelo coletivo. Com o tempo, a democracia ateniense se fortaleceu, especialmente durante o chamado século de Péricles, no século V a.C. Esse líder foi responsável por transformar Atenas em um centro de cultura, filosofia e artes.
ao mesmo tempo em que consolidava o poder político dos cidadãos. Foi nesse período que monumentos como o Partenon foram construídos, simbolizando o esplendor da cidade. A democracia, a filosofia e a arte caminhavam lado a lado, criando uma era de ouro que projetou Atenas como um modelo de civilização para todo o mundo antigo. A influência desse sistema ultrapassou séculos. Mesmo após a queda de Atenas diante da expansão macedônica e depois do domínio romano, o ideal democrático permaneceu como referência. Na modernidade, muitos pensadores resgataram a experiência ateniense para defender sistemas de governo baseados na participação popular. A ideia de que os cidadãos têm direito de decidir coletivamente sobre os rumos da comunidade continua sendo um dos pilares da política ocidental. Assim, a democracia ateniense não foi perfeita, mas foi o ponto de partida de um dos conceitos mais importantes da história, o poder compartilhado. Nasceu da luta contra desigualdades e da necessidade de equilibrar forças sociais, e transformou-se em um exemplo atemporal. Ao olhar para Atenas, percebemos que sua grandeza não esteve apenas nas vitórias militares ou nas obras de arte, mas principalmente na ousadia de acreditar que o povo poderia governar a si mesmo. As chamadas guerras médicas foram um dos momentos mais decisivos da história da Grécia Antiga, não apenas pela intensidade dos conflitos, mas também pelas consequências que moldaram o futuro político e cultural do mundo ocidental. Esses confrontos, travados entre as cidades-estado gregas e o poderoso Império Persa, ocorreram no início do século V a.C. e se tornaram símbolos da resistência de um povo pequeno e fragmentado contra uma das maiores potências de sua época. O Império Persa, sob o comando de Dário I, havia se expandido de forma impressionante, dominando territórios do Egito à Índia. A Grécia, com suas pequenas polis independentes, parecia vulnerável diante desse gigante. O estopim do conflito ocorreu quando algumas cidades gregas da Ásia Menor, dominadas pelos persas, se revoltaram com apoio de Atenas e outras polis. Dário, determinado a punir os gregos por essa ousadia, organizou uma campanha militar que mudaria para sempre a relação entre Oriente e Ocidente. O primeiro grande confronto aconteceu em Maratona, em 490 a.C. Os persas desembarcaram em território grego, confiantes na vitória, mas foram surpreendidos pela estratégia ateniense. Comandados por Milcíades, os hoplitas atenienses organizaram-se em formação cerrada e atacaram com disciplina, derrotando um inimigo numericamente superior. A vitória em Maratona foi um marco. Provava que a coragem e a organização poderiam superar a força bruta de um império. Foi nesse contexto que nasceu a famosa lenda do mensageiro, que correu de Maratona até Atenas para anunciar a vitória. Origem do que conhecemos hoje como maratona esportiva. A derrota, no entanto, não encerrou a ameaça. Décadas depois, o filho de Dário, Xerxes I, lançou uma nova invasão em escala ainda maior. Em 480 a.C., os persas atravessaram o Helesponto com um exército gigantesco e uma imensa frota, decididos a subjugar de vez a Grécia. Foi nesse contexto que ocorreram alguns dos episódios mais lendários da história grega, como a Batalha das Termópilas. Ali, um pequeno contingente liderado pelo rei espartano Leônidas resistiu heroicamente contra milhares de persas, tornando-se símbolo de bravura e sacrifício. Embora derrotados, os espartanos e seus aliados atrasaram o avanço inimigo, dando tempo para as cidades gregas se reorganizarem. Pouco depois, a guerra tomou outro rumo com a Batalha de Salamina, travada no mar. Os atenienses, comandados por Temístocles, utilizaram a inteligência estratégica para atrair a frota persa para estreitos, onde sua superioridade numérica não poderia ser explorada. O resultado foi uma vitória espetacular, que destruiu grande parte da marinha inimiga e enfraqueceu decisivamente a campanha persa. No ano seguinte, em 479 a.C., a vitória grega em Plateia consolidou a derrota dos persas e encerrou a invasão. O impacto das guerras médicas foi profundo. Para os gregos, a vitória significou mais do que a defesa de seu território. Foi a confirmação de que suas instituições, sua liberdade e sua cultura podiam resistir ao poder de um império colossal.
Essa vitória alimentou um sentimento de orgulho coletivo que impulsionou especialmente Atenas a se tornar líder de uma aliança militar, a Liga de Delos, inicialmente criada para proteger as cidades contra novas ameaças persas. Com o tempo, essa aliança se transformou em instrumento de poder ateniense, permitindo à cidade expandir sua influência e iniciar um período conhecido como o Século de Ouro de Atenas, marcado por avanços em filosofia, artes e política. Esparta, por sua vez, também reforçou sua posição como potência militar, aumentando a rivalidade que mais tarde resultaria na Guerra do Peloponeso. No campo cultural, as guerras médicas também foram imortalizadas em obras literárias e artísticas. Heródoto, considerado o pai da história, escreveu detalhados relatos sobre os acontecimentos, misturando fatos e lendas. Poetas e dramaturgos transformaram as batalhas em símbolos da luta entre liberdade e tirania, entre o pequeno e o grande, entre a disciplina e a opressão. Essa visão marcou profundamente o imaginário ocidental, reforçando a ideia da Grécia como defensora da liberdade contra a tirania estrangeira. Assim, as guerras médicas não foram apenas batalhas por território, foram choques de mundos diferentes, com valores e sistemas opostos. A vitória grega garantiu a sobrevivência de sua cultura e permitiu que ideias como democracia, filosofia e cidadania se desenvolvessem e chegassem até nós. Se os persas tivessem triunfado, talvez a história ocidental tivesse seguido um rumo completamente diferente. Por isso, esses conflitos ocupam um lugar de destaque não só na memória da Grécia, mas na própria história global. A Guerra do Peloponeso foi um dos conflitos mais longos, complexos e devastadores da história da Grécia Antiga. Travada entre Atenas e Esparta, duas das cidades-estado mais poderosas do período clássico, essa guerra não foi apenas um confronto militar, mas também uma disputa de modelos políticos, econômicos e culturais. O conflito, que durou de 431 a.C. a 404 a.C., acabou marcando o início do declínio da Grécia como centro político hegemônico do Mediterrâneo. As origens da guerra remontam ao período pós-guerras médicas. Atenas, após sua liderança decisiva contra os persas, emergiu como potência dominante ao fundar a Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado que tinha como objetivo proteger os gregos de novas invasões estrangeiras. Com o tempo, porém, essa liga passou a se transformar em um verdadeiro império ateniense. Os tributos cobrados para a manutenção da frota passaram a ser usados não apenas para a defesa, mas também para financiar obras grandiosas, como o Partenon, e para consolidar a hegemonia política e econômica de Atenas. Esparta, por outro lado, mantinha-se como a grande potência terrestre, com uma sociedade militarizada e conservadora, apoiada em sua própria liga de alianças, a Liga do Peloponeso. O choque era inevitável. De um lado, Atenas representava o modelo da democracia e do poder marítimo. Do outro, Esparta simbolizava a oligarquia militar e a disciplina terrestre. O conflito, descrito com riqueza de detalhes por Tucídides, historiador ateniense e testemunha ocular da guerra, foi dividido em 3 fases principais. A primeira foi a chamada Guerra Arquídica, 431-421 a.C., nomeada em referência ao rei espartano Arquídamo II. Esparta, incapaz de rivalizar com a frota naval ateniense, concentrava-se em invadir o território do Ática, destruindo plantações e tentando forçar os atenienses à rendição. Atenas, por sua vez, usava seu domínio marítimo para atacar as costas do Peloponeso. Durante esse período, a cidade de Atenas foi atingida por uma terrível peste, que matou cerca de 1/3 de sua população, incluindo seu grande líder Péricles. A peste abalou profundamente a moral da cidade, mas Atenas ainda resistiu. A segunda fase foi marcada por uma tentativa de paz, o chamado Tratado de Nícias, assinado em 421 a.C. Apesar de prometer uma trégua de 50 anos, o acordo durou pouco. As tensões continuaram e, em 415 a.C., Atenas lançou a desastrosa expedição à Sicília, uma das maiores campanhas militares da antiguidade. Convencidos de que poderiam expandir sua influência sobre as ricas cidades da Sicília, como Siracusa, os atenienses mobilizaram uma frota imensa.
No entanto, a operação terminou em derrota catastrófica, com a destruição quase completa da frota e a captura de milhares de soldados. Essa derrota marcou uma virada decisiva no conflito. A terceira fase, chamada de Guerra de Decélia ou Guerra Jônica, 413 a 404 a.C., foi caracterizada pela intervenção cada vez maior do Império Persa, que passou a financiar a construção da frota espartana, em troca de influência na Ásia Menor. Esparta, aproveitando-se da fragilidade ateniense, após a derrota na Sicília, estabeleceu uma base permanente em Decélia, no coração do território ateniense, cortando suas rotas de abastecimento terrestre. Aos poucos, a frota espartana, liderada por Lisandro e apoiada por recursos persas, conseguiu impor derrotas sucessivas à marinha ateniense. O golpe final veio com a Batalha de Egospótamos, em 405 a.C., quando a frota de Atenas foi destruída. Cercada e exaurida, a cidade se rendeu em 404 a.C., marcando o fim da guerra. As consequências foram devastadoras para toda a Grécia. Atenas perdeu seu império, suas muralhas foram destruídas e sua frota reduzida ao mínimo. Esparta, embora vitoriosa, não conseguiu consolidar uma hegemonia duradoura, pois sua rigidez política e econômica não permitia administrar um império amplo. O vácuo de poder resultante abriu caminho para novas disputas entre as cidades-estado gregas, enfraquecendo o conjunto da Grécia. Esse enfraquecimento seria explorado décadas mais tarde pela ascensão da Macedônia sob Filipe II e seu filho Alexandre o Grande. No campo cultural, a Guerra do Peloponeso também deixou marcas profundas. Tucídides, em sua obra monumental, estabeleceu novos padrões de análise histórica, buscando causas racionais e evitando explicações mitológicas. Seu relato se tornou uma referência, não apenas para historiadores, mas também para estrategistas e pensadores políticos ao longo dos séculos, pela forma como explorou temas como poder, ambição, medo e a natureza da guerra. Mais do que um confronto militar, a Guerra do Peloponeso foi a luta entre duas visões de mundo: a liberdade democrática de Atenas contra a disciplina militar de Esparta. O resultado, contudo, mostrou que na rivalidade entre as póleis não houve vencedores absolutos, mas sim um legado de destruição que preparou o terreno para o fim da independência grega. O chamado Século de Ouro de Atenas, que floresceu principalmente no século V a.C., sob a liderança de Péricles, foi uma das épocas mais grandiosas da história da humanidade. Não se tratou apenas de um momento de prosperidade política e econômica, mas de uma verdadeira explosão de criatividade intelectual, artística e filosófica. Esse período transformou Atenas em um farol cultural, irradiando influência para além das fronteiras gregas e deixando um legado que ainda molda as sociedades modernas. Um dos símbolos mais expressivos desse apogeu foi a construção da Acrópole. No topo da colina sagrada, o Partenon se erguia como uma obra de engenharia e estética sem paralelo. Mais do que um templo dedicado à deusa Atena, protetora da cidade, o edifício se tornava uma afirmação política e cultural, a supremacia ateniense diante do mundo grego. Projetado por Ictinos e Calícrates e adornado com esculturas de Fídias, o Partenon materializava a busca pela harmonia, pela simetria e pela perfeição das proporções. A grandiosidade da obra revelava não apenas a fé religiosa, mas também a confiança de uma sociedade que acreditava ser o centro do mundo civilizado. Ao mesmo tempo, florescia a filosofia, que se transformou em um dos pilares mais duradouros do pensamento humano. Foi nesse período que Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas, desafiando cidadãos e jovens a refletirem sobre a moral, a justiça e o significado da vida. Seu método, baseado no diálogo e na reflexão crítica, instigava a dúvida e rompia com a aceitação cega das tradições. Enquanto isso, os sofistas exploravam o poder da retórica, mostrando que as palavras poderiam ser armas decisivas em assembleias e tribunais. Esse ambiente efervescente de debates e questionamentos abriu caminho para o surgimento de escolas filosóficas que mudariam a história, como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. No campo da literatura e do teatro, Atenas se transformou em um palco de genialidade.
O teatro não era apenas entretenimento, mas uma experiência coletiva que unia religião, política e reflexão social. Dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides compuseram tragédias que mergulhavam nos dilemas humanos. A luta contra o destino, o preço do poder, a fragilidade da moral. Essas obras questionavam não só os indivíduos, mas também as próprias estruturas sociais e políticas. Por outro lado, a comédia, representada por autores como Aristófanes, oferecia sátira e crítica ácida, ridicularizando políticos, filósofos e até mesmo o público. Esse contraste entre tragédia e comédia revelava a maturidade cultural de um povo que não temia rir de si mesmo nem encarar suas dores mais profundas. A ciência e a medicina também prosperaram. O nome de Hipócrates surge nesse contexto, defendendo que as doenças não eram punições divinas, mas fenômenos naturais que podiam ser compreendidos e tratados pela razão e pela observação. Esse pensamento revolucionário abriu as portas para uma abordagem racional da saúde, que ecoa até hoje na prática médica. Na matemática, princípios desenvolvidos por pensadores como Pitágoras influenciaram a compreensão da ordem numérica e da harmonia universal, ideias que se entrelaçavam com a filosofia e até mesmo com a música. Mais tarde, estudiosos como Euclides e Arquimedes expandiriam esse legado, mas as raízes já estavam sendo plantadas nesse período. A democracia ateniense, ainda que imperfeita e excludente, foi outro elemento fundamental do século de ouro. Embora restrita a homens cidadãos, ela oferecia uma participação direta nos assuntos da polis que não tinha paralelo em outros lugares do mundo antigo. Essa prática política exigia o desenvolvimento da oratória, da retórica e do pensamento lógico, estimulando o florescimento de uma sociedade que valorizava a argumentação e o debate. A Assembleia, o Conselho dos 500 e os tribunais populares se tornaram arenas onde se discutiam leis, estratégias militares e alianças diplomáticas. Esse exercício de cidadania contribuiu para a formação de um espírito coletivo de responsabilidade e engajamento. Entretanto, o esplendor cultural de Atenas estava sustentado por contradições. A riqueza que financiava templos, teatros e festivais vinha, em grande parte, do controle sobre a Liga de Delos. Cidades-estado que inicialmente haviam se unido para combater os persas passaram a ser dominadas por Atenas, que transformou a aliança em um império tributário. Essa exploração gerava ressentimentos profundos, especialmente entre rivais históricos como Esparta, e preparava o terreno para conflitos devastadores, como a Guerra do Peloponeso. Assim, enquanto Atenas se iluminava como centro cultural, também se tornava alvo de inveja, medo e ódio. Apesar dessas tensões, o impacto do século de ouro foi imensurável. As ideias que floresceram nesse tempo ultrapassaram os limites da polis e se espalharam pelo mundo, especialmente após as conquistas de Alexandre, o Grande. Até hoje, quando falamos de democracia, de filosofia, de teatro ou de ciência, resgatamos os frutos colhidos nesse período único. O século de ouro de Atenas permanece como um marco do que a humanidade pode alcançar quando há espaço para a reflexão, a liberdade de expressão e a valorização da cultura. A figura de Alexandre, o Grande, é um dos pontos mais fascinantes da história da Grécia e do mundo antigo. Filho de Filipe II da Macedônia e discípulo de Aristóteles, Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia. Desde muito jovem, foi preparado para assumir o trono e expandir o poder do reino macedônico. Herdou de seu pai um exército poderoso e uma política de unificação das cidades-estado gregas, obtida à custa de alianças, diplomacia e também de batalhas sangrentas. Quando Filipe foi assassinado em 336 a.C., Alexandre, com apenas 20 anos, assumiu o trono e imediatamente mostrou ao mundo sua ambição e genialidade militar. Uma das primeiras tarefas de Alexandre foi consolidar o domínio macedônico sobre a Grécia. Cidades como Tebas tentaram se rebelar, mas foram rapidamente derrotadas. E em Tebas a punição foi exemplar. A cidade foi destruída e seus sobreviventes vendidos como escravos. Esse ato brutal serviu como mensagem a todas as outras polis gregas.
Resistir seria inútil. Com a Grécia sob controle, Alexandre voltou sua atenção para um objetivo maior, que já fazia parte dos planos de seu pai: derrotar o poderoso Império Persa. A campanha contra os persas foi uma das mais espetaculares da história militar. Alexandre cruzou o Helesponto em 334 a.C. com cerca de 40.000 homens, um exército pequeno diante da imensidão do Império de Dário III, mas altamente treinado e liderado com genialidade. A primeira grande vitória veio na Batalha do Rio Grânico, seguida pela célebre Batalha de Isso, em 333 a.C., onde Alexandre derrotou pessoalmente o próprio Dário, que fugiu do campo de batalha. Essa vitória consolidou a imagem do jovem rei como um líder invencível. Depois disso, Alexandre avançou para o Egito, onde foi recebido quase como um libertador. Lá fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos maiores centros culturais e científicos do mundo antigo. Os egípcios o aclamaram como faraó. E no templo de Amon, no oásis de Siwa, ele foi proclamado filho de Zeus Amon, reforçando a aura divina que cultivava em torno de si. Essa fusão entre política, religião e propaganda seria uma de suas armas mais poderosas. O grande confronto, no entanto, ainda estava por vir. Em 331 a.C., na Batalha de Gaugamela, Alexandre enfrentou novamente Dário III. Mesmo diante de um exército persa muito superior em número, a disciplina das falanges macedônicas e a ousadia de suas táticas deram a vitória ao jovem conquistador. Após essa batalha, o Império Persa estava de fato em suas mãos. Alexandre entrou triunfante em Babilônia, Susa e Persépolis, onde queimou o palácio real em um ato simbólico que representava o fim do poder persa. Nos anos seguintes, Alexandre continuou expandindo seu império, avançando até a Índia. Lá enfrentou novos desafios, incluindo a famosa batalha contra o rei Poro, às margens do rio Hidáspes, em 326 a.C. Apesar da vitória, o exército de Alexandre estava exausto. Após anos de campanhas, os soldados se recusaram a seguir adiante, forçando-o a interromper sua marcha rumo ao leste. Mesmo assim, o Império de Alexandre era o maior que o mundo havia visto até então, estendendo-se da Grécia ao Egito e até a Índia. Mas o sonho de construir uma unidade duradoura não se concretizou. Alexandre morreu jovem em 323 a.C., na Babilônia, com apenas 32 anos, em circunstâncias que até hoje geram mistério. Alguns dizem que foi envenenado, outros que morreu de febre ou de exaustão. Sua morte prematura abriu espaço para disputas ferozes entre seus generais, os chamados diádocos, que dividiram o império em reinos helenísticos. Apesar da fragmentação política, o legado de Alexandre foi imenso. Sua política de fundação de cidades como Alexandria espalhou a cultura grega por todo o Oriente, num processo conhecido como helenismo. Essa fusão de elementos gregos com tradições locais criou um ambiente cultural vibrante, onde a ciência, a filosofia, a literatura e as artes floresceram em centros como Alexandria, Antioquia e Pérgamo. O helenismo se tornou uma ponte entre o mundo grego e as civilizações orientais, e sua influência seria absorvida mais tarde pelo Império Romano. Alexandre o Grande não foi apenas um conquistador, foi um estrategista que ousou sonhar com um mundo unificado sob um mesmo império. Uma figura que combinava genialidade militar, habilidade política e uma ambição quase divina. Seu nome atravessou os séculos como sinônimo de grandeza, e sua vida continua a ser estudada como um exemplo de até onde a determinação e a visão podem levar um homem. Poucas civilizações da antiguidade deixaram um legado artístico tão marcante quanto a Grécia Antiga. A arte grega não era apenas estética. Ela refletia valores, crenças e ideais que moldaram toda a cultura ocidental. A busca pela perfeição, pelo equilíbrio e pela representação da condição humana esteve presente em suas esculturas, templos, pinturas e expressões teatrais. É nesse cenário que a Grécia se consolidou como referência de beleza, proporção e profundidade simbólica. A arquitetura grega foi uma das manifestações mais poderosas dessa busca. Os templos dedicados às divindades do panteão não eram apenas locais de culto.
mas verdadeiras expressões da ordem e da harmonia que os gregos acreditavam existir no cosmos. 3 estilos arquitetônicos marcaram a evolução da construção grega. O dórico, simples e robusto, ligado à sobriedade. O jônico, mais elegante e ornamentado. E o coríntio, caracterizado por detalhes ricamente decorados. O Partenon em Atenas é o exemplo mais emblemático desse legado. Um templo erguido em homenagem à deusa Atena, que se tornou símbolo universal de equilíbrio e perfeição arquitetônica. Mas não era apenas a monumentalidade dos templos que impressionava. Os teatros gregos construídos ao ar livre revelavam um profundo conhecimento de acústica e engenharia. Estruturas como o Teatro de Epidauro, que ainda hoje encanta visitantes, demonstravam como os gregos combinavam técnica e arte para criar espaços capazes de reunir milhares de pessoas em experiências coletivas de emoção, reflexão e catarse. O teatro, portanto, era mais do que uma atividade cultural. Era um espaço cívico e religioso, onde a comunidade discutia por meio da arte suas angústias e dilemas mais profundos. No teatro grego, 2 gêneros se destacaram: a tragédia e a comédia. As tragédias, cultivadas por autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, mergulhavam em temas como o destino, a justiça divina, a honra e o sacrifício humano. Elas buscavam provocar a catarse, um estado emocional em que o público purgava suas emoções ao se identificar com os dramas dos heróis. A comédia, representada por autores como Aristófanes, tinha outro papel: a crítica social e política, muitas vezes marcada pelo humor ácido e pela ironia. Essas 2 formas de expressão tornavam o teatro uma verdadeira escola de cidadania e filosofia. A escultura grega também foi revolucionária. No período arcaico, as estátuas apresentavam rigidez e frontalidade, mas com o tempo surgiram obras que transmitiam movimento, realismo e idealização do corpo humano. No período clássico, escultores como Fídias, Policleto e Miron buscaram retratar o equilíbrio perfeito entre corpo e mente, traduzido na noção de kalokagatia, a união entre o belo e o virtuoso. Estátuas como o Discóbolo de Miron ou o Doríforo de Policleto simbolizavam essa busca pela perfeição, influenciando gerações futuras de artistas. Já no período helenístico, a arte grega se tornou ainda mais expressiva, explorando emoções intensas, dramatismo e realismo em obras como o Laocoonte e a Vitória de Samotrácia. A pintura e os mosaicos, embora menos preservados que a escultura e a arquitetura, também desempenharam papel importante. Vasos cerâmicos decorados com cenas mitológicas, do cotidiano ou de batalhas, não eram apenas utilitários, mas obras de narrativa visual. Essas representações ajudavam a transmitir valores, histórias e tradições de uma geração a outra. Além da estética, a arte grega estava intrinsecamente ligada à religião. Os deuses eram representados não como seres abstratos, mas como figuras humanas, dotadas de força, beleza e imperfeições. Essa humanização das divindades aproximava os mitos do povo, permitindo que a religião fosse vivida de maneira prática e emocional. Assim, templos, esculturas e festas religiosas eram manifestações de fé, mas também de identidade cultural e política. O impacto da arte grega atravessou séculos e se espalhou pelo mundo. Os romanos foram grandes herdeiros dessa tradição, copiando e adaptando estilos e obras. Mais tarde, no Renascimento, artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci beberam intensamente da fonte grega, renovando a busca pela perfeição clássica. Até hoje, quando pensamos em ideais de beleza, harmonia e equilíbrio, retomamos conceitos gestados na Grécia Antiga. O teatro, a escultura e a arquitetura gregas não foram apenas produções culturais, foram expressões de uma civilização que acreditava que a vida, a política e a fé precisavam estar em sintonia com a ordem universal. Esse legado, imortalizado em pedras, mármores e textos, continua a influenciar nossa forma de compreender a arte, a estética e a própria humanidade. Se você está acompanhando até este ponto, já percebeu a grandiosidade da Grécia Antiga e o quanto essa civilização moldou o mundo. E antes de seguirmos para a conclusão, deixo um pedido especial. Se inscreva agora no canal, ative o sininho
e deixe o seu like. Isso é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos profundos, detalhados e envolventes como este, e para que a história continue viva, chegando a cada vez mais pessoas que compartilham da mesma paixão pelo conhecimento. Dito isso, vamos mergulhar na última parte desta narrativa, o legado vivo da Grécia Antiga. Quando olhamos para o presente, é impossível não perceber o quanto a Grécia Antiga ainda respira em nossa realidade. De forma quase invisível, mas profundamente enraizada, ela moldou instituições, valores e conceitos que estruturam a vida em sociedade. Um dos exemplos mais poderosos é a democracia, nascida em Atenas no século V a.C. Ali, cidadãos reuniam-se na ágora para deliberar, propor leis e discutir alianças. Embora restrita a homens livres e excludente para mulheres, estrangeiros e escravos, essa experiência abriu caminho para o que hoje conhecemos como democracia representativa. O simples princípio de que o povo deve ter voz no destino político de sua comunidade é um presente grego que atravessou milênios. Outro aspecto fundamental está no campo da filosofia. As reflexões de Sócrates, Platão e Aristóteles foram sementes que germinaram em sistemas de pensamento usados até hoje. Sócrates nos deixou o hábito do questionamento, Platão nos entregou a visão de um mundo das ideias e Aristóteles estruturou a lógica, a ética e a política de forma tão profunda que suas obras ainda são base para universidades e escolas modernas. A filosofia grega ensinou que pensar é tão vital quanto respirar e que o conhecimento é o caminho para a liberdade. A arte e a arquitetura gregas também permanecem vivas. Olhe para edifícios governamentais em diferentes países do mundo, como o Capitólio nos Estados Unidos ou palácios de justiça na Europa e na América Latina. Em todos eles veremos colunas dóricas, jônicas ou coríntias, símbolos de ordem, estabilidade e harmonia. O Partenon continua sendo uma referência universal de perfeição arquitetônica, e sua influência atravessou o Império Romano, o Renascimento e até o neoclassicismo moderno. O ideal grego de proporção estética e beleza ainda guia arquitetos, escultores e artistas. No teatro e na literatura, a marca grega também é inapagável. Tragédias como as de Sófocles e Eurípides ainda são encenadas em palcos contemporâneos, porque falam de dilemas universais: ambição, honra, destino, justiça. O riso gerado pelas comédias de Aristófanes continua atual, pois revela o poder da sátira como crítica social e política. Cada vez que assistimos a uma peça, um filme ou uma série que explora o drama humano, estamos de alguma forma diante de um eco dos teatros gregos. A ciência e a medicina herdaram igualmente muito da Grécia. O juramento de Hipócrates, por exemplo, ainda é repetido por médicos como um compromisso ético com a vida. Matemáticos e pensadores como Pitágoras, Euclides e Arquimedes estabeleceram princípios que ainda fundamentam a engenharia, a física e as ciências modernas. A ideia de que os fenômenos da natureza podem ser explicados por observação e raciocínio lógico, em vez de mitos ou punições divinas, nasceu na Grécia e abriu as portas para a ciência. A religião grega, mesmo não sendo seguida hoje, deixou marcas na forma como pensamos os deuses. O destino e a relação do homem com o divino. Os deuses gregos eram representados como figuras humanas com virtudes e falhas, aproximando o sagrado da realidade cotidiana. Essa humanização das divindades inspirou não apenas tradições religiosas posteriores, mas também a literatura e as artes, que ainda hoje exploram narrativas de heróis e deuses. Outro legado poderoso foi o espírito de curiosidade e investigação. Os gregos olhavam para o céu, calculavam eclipses, estudavam a anatomia do corpo humano e refletiam sobre leis que regem o universo. Essa busca incessante pelo conhecimento é a mesma que moveu a ciência moderna, a exploração espacial e a tecnologia. O impulso de perguntar por quê e como é, em grande medida, um presente deixado pelos filósofos e cientistas da Grécia Antiga. Se pensarmos bem, até o esporte moderno carrega raízes gregas. As Olimpíadas, que nasceram em Olímpia como celebrações religiosas e competições físicas, foram reinventadas no século XIX, mas continuam a trazer consigo o ideal grego de superação,
disciplina e honra através do corpo e da mente. Tudo isso mostra que a Grécia Antiga não é apenas um capítulo distante da história. É um alicerce vivo que continua sustentando a forma como organizamos nossas sociedades, como pensamos, como criamos e como sonhamos. A democracia que defendemos, as universidades que frequentamos, os teatros que nos emocionam, as obras de arte que nos inspiram e a ciência que salva vidas. Tudo isso traz impressões digitais da Grécia, e é exatamente por isso que eu reforço. Deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas apoia a continuidade deste trabalho, mas também ajuda a manter viva a chama do conhecimento, que é o verdadeiro legado grego. Quero muito saber a sua opinião. Qual desses legados mais impressiona você? A democracia? A filosofia? A arte? O teatro? Ou a ciência? Deixe nos comentários, porque sua visão enriquece ainda mais essa comunidade. E se prepare, porque na sequência vamos explorar uma nova civilização que também deixou marcas profundas no destino da humanidade. Assim como a Grécia, ela moldou caminhos que ainda seguimos hoje. Não perca o próximo episódio dessa jornada pelo passado que nos explica o presente.